Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Cláudia, flautista da Orquestra Sinfônica de Campinas. Neste projeto, a orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje, teremos palestra produzindo quadrinhos de humor com Diego Freitas. Curta o nosso canal e compartilhe também. Olá novamente, estamos de volta aqui na palestra Desvendando os Quadrinhos de Humor. Essa é a parte 2, então se você não assistiu a primeira parte, recomendo que você volte aí e procure pela primeira parte. A primeira parte eu explico melhor, tá, para vocês o que é o quadrinho de humor, o que é humor, vários tipos de humor diferentes que a gente tem, né, para vocês entenderem melhor do que eu estou falando aqui, tá? Os termos de gag, timing, punchline, tudo isso está explicado melhor no outro vídeo. Então, se você tiver alguma dúvida nessa parte mais teórica, eu recomendo você dar uma olhada lá. Agora, se você quer saber como criar os seus próprios quadrinhos, né, de humor, então vem comigo que essa parte é para você aprender a criar os seus próprios quadrinhos dessa forma. Vamos lá, então? Vamos começar então, a gente vai pegar algumas técnicas para a gente poder aplicar o humor nos nossos quadrinhos. Eu vou começar então primeiro aqui com essa abordagem que vocês vão ver aqui, em que a gente vai ter uma tirinha com 4 quadros e a gente vai criar uma história utilizando primeiro o texto e aí a gente vai colocar um desenho nela e aí a partir disso a gente vai desenvolver mais coisas. Então vamos lá. Ó, a gente vai ter aqui então esses 4 quadros que vocês estão vendo aí. Nesses 4 quadros a gente vai colocar então os textos, né? Não dá para entender muito bem o que está acontecendo ainda porque não está descrito qual que é o personagem, não está descrito ainda quais são as características deles, o que está acontecendo, pode ser qualquer coisa. Então a gente está por enquanto partindo de um texto aleatório para criar um desenho. Então, olha só, temos aqui o texto: socorro, salva-vidas! Aí, pode ser a mesma pessoa, alguém pergunta: tem religião? E aparece uma frase: tenho, que pode ser tanto a mesma pessoa ou não. Aí está escrito: tá salvo, amém. Pode ser, então, a mesma pessoa que falou tá salvo e o amém, ou pode ser uma pessoa que falou tá salvo e outra pessoa falou amém, tá? Então, só com o texto, sem nenhuma descrição, nenhuma explicação, nada, a gente não consegue ver nada de engraçado nisso. Mas a gente pode então melhorar colocando a parte gráfica. Aí a história funciona melhor. Vamos voltar lá, ó. A gente tem o carinha se afogando lá gritando: socorro, salva-vidas! Aí tem um salva-vidas lá em cima da cadeirinha de salva-vidas dele perguntando: tem religião? O cara se afogando já responde: tenho! E o salva-vidas fala: tá salvo. Amém. Quer dizer, o cara se afogou, mas pelo menos ele tem religião, então tudo bem. O salva-vidas não ia salvar nada, porque ele só vê se a pessoa vai ser salva ou não. Então, agora a gente vai ter uma outra abordagem nessa tirinha que a gente está criando aqui. A gente pegou o desenho que a gente criou para aquele texto, né? A gente tinha só o texto e criou um desenho. Agora a gente vai ao contrário. A gente vai pegar o desenho de uma tirinha pronta e vai criar um texto novo. Olha só, vamos lá. Então a gente tem o mesmo desenho, na mesma ordem, e a gente vai colocar um texto novo. Nesse texto novo, o carinha grita: me salve! Ainda não é minha hora! E o salva-vidas: nem é minha, acabou o turno. Aí o cara se afogando: tá bom! Bom descanso! E o salva-vidas: opa! Valeu! Isso é totalmente absurdo, né? E se você assistiu o vídeo da primeira parte, né? Você viu a parte 1 do Desvendando os Quadrinhos de Humor, você viu lá que esse humor da situação bizarra, né? A gente tá ali falando do absurdo, né? É uma coisa absurda, um salva-vidas que não salva ninguém. Ele só fica lá gritando de cima da cadeira das pessoas. Tanto na primeira versão da tirinha quanto na segunda, que
que a gente fez esse trabalho. Então, o que eu queria passar para vocês com esse exercício? É para vocês perceberem que dá para a gente criar mais de uma coisa com o mesmo material. Então, eu poderia ter pego aquele texto e feito outro desenho, totalmente outra coisa. E posso pegar o desenho de uma tirinha que já está pronta e criar uma paródia em cima dela, né? Eu posso mudar todo o texto de um desenho. Muitas pessoas pegam tirinhas da Turma da Mônica, que são todas fofinhas e bonitinhas, e colocam umas frases esdrúxulas assim para dar um certo humor, né? Inclusive, alguns anos atrás aí deu até uma polêmica numa das frases do Chico Bento aí, que na paródia ele falava um palavrão no final da tirinha e achavam que foi o Maurício de Souza que fez, né? Então dá pra você brincar com isso, pegar um desenho pronto, já que você às vezes não é tão bom na parte de montar um quadro ou pensar nisso. Você pode pegar uma tirinha pronta, pode ser uma tirinha da Turma da Mônica, pode ser do Calvin Haroldo, pode ser do Garfield, e aí você cria um texto novo para aquela imagem, ou ao contrário, né? Você pega um texto de uma tirinha da Turma da Mônica, um texto do Garfield, e tenta criar um outro sentido para aquilo. Você tentar improvisar alguma coisa interessante em cima dessa ideia. Então, é uma forma de exercitar aí sua criatividade em roteiro de humor, tá? Beleza, então a gente falou um pouco de roteiro de humor. Eu vou dar algumas pinceladas na parte de roteiro para vocês. É claro que aqui não é um curso de roteiro, mas a gente pode pelo menos entender algumas coisinhas básicas, tá? O roteiro clássico, ele tem 3 partes, que a gente chama de 3 atos, né? Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. O segundo ato geralmente tem 2 partes, mas vamos fingir que é uma só. Então, a gente fala que são 2 reviravoltas. Do primeiro para o segundo ato tem uma reviravolta, e do segundo ato para o terceiro ato tem outra reviravolta, tá? No primeiro ato, então, que são os primeiros 25% da história, a gente apresenta os personagens, apresenta uma situação, um conflito, e no final a gente tem o primeiro ponto de virada. No caso aí que a gente estava com essa tirinha do carinha se afogando, vamos voltar lá pra gente ver, olha só. No primeiro quadro e no segundo quadro, a gente tem a apresentação dos personagens, da situação e do conflito. Vê como que é uma coisa tão simples, né? Uma tirinha tão simples como essa daí que vocês estão vendo, ela traz já essa parte de roteiro, já que a gente pode encaixar uma coisa um pouco mais complexa nessa coisa tão simples, né? Vamos voltar lá de novo então para ver o segundo ato, olha só. O aumento da tensão dos 25% ao 75% da história, né, que é o segundo ato ou segunda parte da história, a gente aumenta a tensão e o conflito. Então a gente vai ter aí no final dessa segunda parte, né, nos 75% ali da história, a gente vai ter uma outra virada nessa história. Então, o que a gente tem aqui? A outra virada da história é o cara se afogando ali, tanto na primeira tirinha que a gente fez aqui, ó, ele falando que tem religião e nem se importando que ele continua se afogando, e na nova que ele fala bom descanso pro salva-vidas também, né? E no terceiro ato a gente tem a resolução, né? A resolução então das 2 tirinhas, tanto da primeira que ele fala que o cara tá salvo, quanto da segunda que ele agradece, são então a finalização da história. Então a gente vê que mesmo uma tirinha muito simples, às vezes a gente consegue até encontrar características de um roteiro de 3 atos, né? Então a gente não pode falar que o roteiro de humor ele é um roteiro diferente dos outros roteiros. Na verdade, quando a gente fala de gag, timing e punchline, igual a gente falou na primeira parte da nossa palestra aqui, vocês vão perceber que na verdade é tudo meio que a mesma coisa. A gente está falando de primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, né? O timing seria você preparar as coisas, você aumentar o conflito, né? Que é o segundo ato. E a punchline é a resolução, é o clímax, né? Então são coisas que elas estão meio equiparadas, assim, a gente pode dizer.
tá? Então, de novo, roteiro para humor é basicamente a mesma coisa que o roteiro normal, só que a gente tem que sempre lembrar de uma coisa que é a mais importante de todas, né? Que a reviravolta numa história normal, ela não necessariamente tem alguma coisa a ver com quebra de expectativa ou twist, né? Plot twist. Não necessariamente é um plot twist, pode ser uma outra coisa que pode estar acontecendo ali. Então, no caso do roteiro de humor, tem que ter uma quebra de expectativa, tem que ter alguma coisa muito bem sacada, bem legal, para que seja engraçado, para que traga o tom de humor que você quer. Claro que cada tipo de humor vai ter a sua forma de quebrar a expectativa, mas essa é uma parte muito importante que você tem que sempre se preocupar mais do que todo o resto. O setup é importante, a gag é importante, mas se você não der uma boa punchline, não tem piada, vira só mais uma história. Por isso que o humor é tão difícil de fazer, porque você precisa entender que você construiu perfeitamente a punchline para ela ser entregue no momento certo. Se você não tem o timing, se você não fez a gag direitinho, não vai funcionar. Então é importante você adaptar o local dos pontos de virada para a mídia que você está pensando também, né? Conforme eu coloquei aqui, a tirinha de jornal ela tem um formato, um tamanho, então você tem que colocar a punchline no lugar certo. E a charge, que é uma só, né? Uma imagem só, ou uma sketch, né? Que pode ser de um programa, que nem eu falei, do Hermes e Renato, ou no outro vídeo, ou do próprio Monty Python, etc, tá, gente? Então tem que pensar nessa parte. O roteiro ele estica, mas a punchline tem que estar sempre no lugar certo. A gente está aqui terminando as nossas palestras. Eu só vou passar para vocês algumas dicas. Então, o Murilo Gun, que é um comediante stand-up, ele montou um documento que ele passa os 10 hábitos criativos do comediante, que são dicas bem legais para quem quer fazer um humor mais observacional, para ter ideias observando o dia a dia, né? Porque por mais que você quer fazer humor ácido, ou sátira, ou paródia, você tem que estar de olho no que está acontecendo, porque o humor ele é uma coisa muito da época. A gente está numa época agora e algumas coisas hoje são engraçadas. Pode ser que daqui a alguns anos essas coisas percam a graça, e assim como muitas coisas antigas não funcionam mais para as gerações de hoje, etc. Então a gente tem que estar sempre de olho para, claro, tentar fazer uma coisa mais universal, né, que funcione para todo mundo, que daqui a alguns anos continue funcionando, mas também para a gente discutir a época que a gente está vivendo, pensar mais sobre o nosso cotidiano. Então, essas dicas do Murilo Gun são basicamente para você aguçar o seu olhar, para você pensar como um comediante, né? Então ele falou aqui na primeira, observação aguçada, né, que é basicamente o que eu falei, você ficar de olho, prestar atenção. Curiosidade obsessiva, o que é? É você encontrar uma coisa nova e você ir a fundo, sabe? Você viu uma pessoa cozinhando alguma coisa específica, você vai, tá, mas por que ele tá usando esse chapéu? Por que ele tá usando esse garfo? E tentar encontrar ali alguma coisa que dê para usar de material, né? Uma irreverência constante. Então, é você não ter tanto pudor em tirar sarro de algumas coisas, né? Claro, que nem eu falei no outro vídeo, o humor depreciativo, ele é perigoso. Mas se você tiver empatia ao observar, que é o ponto 4 que o Murilo colocou ali, você vai conseguir trabalhar legal, você vai ter um bom equilíbrio aí da irreverência, né? Mas ao mesmo tempo com empatia, com respeito, para você não ir muito longe na crítica ao ponto de ser só ofensivo e não ter graça nenhuma, né? Aí o legal aí no ponto 5 é você ter uma combinação abstrata. O que é? Você observar aquilo e conseguir encaixar ali de uma forma que ninguém pensou, uma forma bem diferente. Você ir além, sabe? Você não espera, não ser o que a pessoa espera, que aí que é a quebra de expectativa. O trabalho do comediante é quebrar a expectativa, então você tem que pensar sempre
no que o espectador não está esperando. Isso é uma coisa diferente, né? Por isso que é a combinação abstrata. No ponto 6, o Murilo fala aqui de expor sem medo. Então, é você se abrir sempre, sabe? Você tá sempre se expondo, sempre falando. Você tem que perder um pouco o medo de ser criticado pelo que você está tentando criar. Por quê? Porque se você não se expor sem medo e com frequência, você não vai conseguir desenvolver esse humor que você está tentando criar, tá? Você não consegue ficar uma pessoa mais engraçada e mais criativa sem botar isso a teste, sem que as pessoas leiam o que você está fazendo ou sem que as pessoas escutem as piadas que você está criando. Você tem que estar sempre trabalhando isso da melhor forma possível, né? Então, a gente fez isso da empatia ao observar e agora a gente vai ter que fazer uma empatia para comunicar, ou seja, você já pensou na piada, a piada é ótima, mas você tem que passar ela de uma forma empática também. Tem que tomar cuidado para você não ser muito cruel sem querer também, né? Tem que ter uma noção disso. E assim que você passar essa mensagem, você foi lá, fez a sua tirinha, a sua piada, você tentou ser um pouquinho mais ácido e mesmo assim conseguiu que ninguém realmente se ofendesse, as pessoas acharam o máximo a sua crítica ácida e tudo mais. Então, busca o feedback, espera o que as pessoas vão responder, se elas vão comentar, o que elas acharam, que esse feedback ele vai retroalimentar o processo. Então, você vai receber esse feedback do material que você produziu e aí você pode adaptar, às vezes tem alguma coisa ou outra que você precisa ali azeitar ali do projeto, da sua piada, que você precisa dar uma melhorada. Então, tem que estar sempre de olho. Você começa tudo de novo, continua observando, pesquisa e tem empatia, tá? São as dicas bem legais que eu encontrei numa época que eu estava dando uma olhada em coisas sobre humor. Eu achei esse texto do Murilo, achei bem legal, então eu estou passando para vocês. E por fim, vamos para as últimas dicas. Eu vou recomendar para vocês então, para vocês pensarem no público que vocês querem atingir. Então, primeiro passo é, se você quer fazer humor para criança, você não pode fazer humor ácido, você não pode ficar pensando só em fazer paródia. Você tem que tomar cuidado porque tem coisas que criança pequena não entende. Então, você quer fazer humor para criança? Vê o que funciona de engraçado para criança. A criança gosta de slapstick, criança gosta de humor do absurdo, né? Tem esses desenhos aí de tigre maluco desenhado ou de cachorro que estica a perna, né? Essas coisas todas que a gente tem, essas coisas malucas de desenhos animados que as crianças gostam, né? Teletubbies, sei lá, coisas absurdas, bizarras que fazem sucesso com as crianças. Então pensa no público que você quer atingir para você saber mais ou menos o que você pode trabalhar com esse público. Se você quer trabalhar com gente adulta e quer fazer um humor ácido, então pensa que você vai fazer para esse público. Claro que vai ter alguns trabalhos que vão funcionar para todo mundo, mas nem todos, tá? Não dá para tentar focar em todo mundo. Você tem que apontar para alguém, talvez funcione para outras pessoas também. Pense nos tipos de humor que podem atender, né? Já falei. Pense nos personagens que protagonizarão a história. Então, se for uma história infantil, um personagem mais fofinho, uma coisa mais básica. Se for uma coisa adulta, aí você pode pensar em umas coisas mais abstratas, ou mais grosseiras, ou mais feias, ou mais simbólicas. Aí você pode escolher umas coisas mais complexas, né? Mas para criança tem que ser uma coisa mais fofinha, mais simples, que ela possa se identificar. Ou que achar muito legal, absurdo, etc, né? Pensar no local que a história se passa. Então é uma parte que você pode pensar também. Você pode pensar em onde que isso pode acontecer. Tem tirinha que não tem cenário? Tem. Mas às vezes tem um contexto ali por trás do que você pode estar imaginando para essa tirinha, para essa história, tá? Número 5 da dica que eu quero passar para vocês. Pensar numa situação inicial, ou seja, pensa na gag. Como que vai começar isso? Eles estão andando? Eles estão tomando sorvete? Eles foram comprar pão? Eles foram fazer o quê? Tá? Então essa parte é legal da gente estar sempre pensando para começar uma piada. Às vezes você nem tem a piada pronta, muitas vezes eu faço isso. Eu falo, eu quero fazer uma piada sobre eu cozinhando. Então eu
tenho que falar, começo, tá, então no começo eu vou estar cozinhando. Aí eu penso, tá, o que vai acontecer? Vai chegar meu cachorro. O cachorro chegou, e aí eu tenho que construir a partir daí. Eu sempre parto de um ponto para chegar no outro. Ou, às vezes acontece ao contrário também, tá? Essas dicas estão na ordem aqui, mas você pode reverter também, por exemplo. Às vezes eu achei engraçado que meu cachorro fez alguma coisa. Então, eu construo uma história baseada nesse último fato, tento resumir da melhor forma possível o que realmente aconteceu, de uma forma engraçada, para contar a história. Porque as coisas como elas acontecem de verdade, nem sempre elas são tão engraçadas. Mas se você resumir e der o timing certo, ela vai funcionar. Então, dá para fazer o contrário também. Assim como do texto para a imagem, da imagem para o texto, dá para a gente fazer da punchline para gag e da gag para punchline. Aí depende do seu domínio da narrativa e da mídia e do roteiro que você quer trabalhar. Pense em como ela pode ser transformada para que ela se encaixe no tipo de humor escolhido, ou seja, se você quer que seja um humor ácido, coloca uma coisa mais mórbida, coloca uma coisa escatológica, sabe? Uma coisa mais pesada ou mais crítica. Se você quer fazer uma paródia, então você tem que colocar lá desde a gag lá, já setar que aquilo é uma paródia, e aí na punchline você faz a subversão daquela obra original. Se é uma sátira, você joga ali, diminui ou aumenta alguma característica original daquela situação. Então você tem que conhecer de novo. O vídeo 1 é muito importante. Se você tem alguma dúvida do vídeo 1, assiste de novo para você pegar as características, porque aí você vai falar, poxa, eu sou o cara que gosto de fazer paródia, eu quero só fazer paródia. Então estuda a paródia, vê todas as paródias. Eu dei alguns exemplos lá, não viu algum daqueles filmes? Pega e assiste, sabe? Um quadrinho que eu recomendei de paródia, lê o quadrinho, corre atrás, porque é bom você conhecer. E mesmo que você não queira fazer humor, também, cara, quanto mais você conhecer de outras obras, né, que a gente tem o humor pontual, que eu falei lá também na primeira parte. Então é importante você ter essa noção para você aplicar em outras coisas. Às vezes sua história é de terror, mas você quer colocar piada lá no meio. Dá para fazer, tá? E por fim, última dica, 7ª dica que eu tenho para vocês é colocar a mão na massa. Façam. Esse vídeo todo, essa palestra toda foi para incentivar vocês a fazerem mais humor. Façam humor. Criem piadas, se divirtam. Eu sei que muita gente acha que quando a gente se identifica, né, essas tirinhas de identificação ou histórias em quadrinhos de identificação são engraçadas, mas muitas vezes elas não têm a punchline. É só uma situação para você se identificar. É um tipo de humor, mas eu acho muito pobre. Eu acho que fica parecendo que tá faltando alguma coisa. Então, eu quero ver vocês fazendo punchlines. Trabalhem as punchlines de vocês. Tem a situação do dia a dia que é legal, a pessoa se identificou, beleza, agora cria o time e fecha essa piada, sabe? Coloca uma subversão, vira alguma chave nessa história. Essa é a parte mais importante. Beleza, galera? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Eu agradeço novamente por você ter assistido aqui até o final, ter assistido a primeira parte também. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo no contato@digofreitas.com. Podem me chamar lá no Instagram ou no Facebook. Eu estou lá com @vidadecãohq, que é o meu Instagram de tirinhas e histórias em quadrinhos. E também podem acessar o meu site, digofreitas.com. Lá tem meu material, tem as 1.400 tirinhas lá para vocês lerem de graça. E entrar em contato, se quiser me chamar para fazer alguma ilustração, alguma coisa, mascote, logo, estamos aí disponíveis. E bater um papo também, estou disponível. Ok, galera? Muito obrigado e nos vemos por aí, beleza? Valeu!